Durante a nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades que vão chegar de forma inesperada na nossa vida. Mas temos que ter fé e acreditar que Jesus não nos abandona nunca e que Ele está sempre cuidando de nós. Deus nos ama e se importa conosco. Por isso, as tempestades da vida não vão te destruir. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando hoje ao nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui, porque Ele quer ministrar ao seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Desde já, eu quero que você saiba que você pode contar com a minha oração. E para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você quiser apoiar esse projeto, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva, pela fé, a seguinte frase aqui nos comentários: eu creio no poder de Deus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio no poder de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A palavra que eu quero trazer hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu quero ler os versículos 37 e o 39. Está escrito: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E o verso 39 diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aqui nessa passagem, Jesus tinha passado todo o dia ensinando sobre o reino de Deus. No final da tarde, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra margem. E enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado de um dia intenso, dormiu sobre um travesseiro. E durante o seu sono, uma tempestade violenta surpreendeu os discípulos, enchendo o barco de água. Os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus. Ele acordou, repreendeu o vento, o mar, e a palavra diz que em seguida se fez grande bonança. A nossa travessia pelo mar da vida é marcada por inúmeras tempestades. Algumas são mais intensas, outras são mais suaves, algumas vão durar mais tempo, outras vão passar rapidamente. Essas tempestades podem estar representadas por problemas, por crises que nós vamos enfrentar na nossa vida profissional, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Pode ser uma tempestade que atingiu a nossa saúde, as nossas finanças e até a nossa vida espiritual. Ninguém está livre das tempestades. Até o discípulo mais obediente a Deus, em algum momento da vida, vai precisar enfrentar uma tempestade. Os discípulos de Jesus, por exemplo, haviam passado o dia inteiro na companhia do Mestre, ouvindo a palavra, fazendo a obra de Deus, e mesmo assim, no final do dia, eles foram alcançados por uma grande tempestade. É verdade que muitas tempestades que enfrentamos são geradas por decisões erradas que tomamos, mas Deus é poderoso para nos fazer vencer qualquer adversidade. Hoje eu quero falar
para todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida. Eu quero propor que você pare e olhe para as suas tempestades com um olhar diferente. Saiba que é no tempo de tempestades que buscamos a Deus com mais intensidade. É por causa delas que nos tornamos pessoas mais pacientes, mais maduras e mais perseverantes. São as tempestades que moldam o nosso caráter e consolidam a nossa fé. É no meio das tempestades que descobrimos quem são os nossos amigos de verdade. Em Provérbios 17, versículo 17, está escrito: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. As tempestades revelam as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade. Elas nos mostram como somos totalmente dependentes de Deus. Por mais que a gente queira se fazer de forte a vida toda, elas nos mostram que alguns problemas somente vamos vencer se Deus estiver no nosso barco. As tempestades nos mostram quem Deus é, e isso fortalece o nosso relacionamento com Ele. Quando conseguimos vencer um grande problema com a ajuda do nosso Deus, a nossa fé é fortalecida, é consolidada. Nós passamos a acreditar no poder de Deus, não apenas porque lemos na Bíblia, mas porque experimentamos de verdade o seu milagre. Jó era um homem temente a Deus, mas apenas depois que ele passou pelas tempestades da vida é que ele pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida e essa mensagem chegou até você, é porque Deus queria te falar hoje que Ele continua junto contigo no seu barco. Ele não vai permitir que você afunde. Confie no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus é maior do que as suas tempestades. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bendizer o teu santo nome por mais esse dia que o Senhor nos permite viver. E por essa palavra tão maravilhosa que alcança o nosso coração. Nós cremos pela fé que com o Senhor nós podemos vencer as tempestades da vida. Nada é maior do que o teu poder. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé desse irmão e dessa irmã. Dê a ele força, vigor, saúde, paciência, para que ele possa enfrentar com dignidade e com perseverança essa tempestade que ele está enfrentando nesse momento. Que o Senhor possa, através do teu poder, repreender o vento e o mar, aquietar as ondas, acalmar os ventos e fazer com que essa pessoa que está me ouvindo experimente um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de quietude na sua vida. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Peço que o Senhor olhe para cada um de nós com o teu olhar de misericórdia e segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, atenda a cada uma das nossas necessidades. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, no seu coração. Não existe tempestade que Deus não possa repreender. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela somente para você. Mande para os seus contatos, para os seus grupos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto
com Deus. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor, receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas
para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus, e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso,
Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou seu pior momento, Jesus não se desesperou, e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias, e o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado,
nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 37, versículo 4 diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse salmo de Davi nos fala sobre a entrega que temos que fazer a Deus para que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. A palavra começa dizendo para não termos inveja daqueles que praticam a iniquidade. Você já teve a sensação de que as coisas dão certo para um monte de gente e nada acontece para você? Às vezes nós estamos procurando fazer tudo certo, nos afastando do pecado, orando, procurando ficar bem com as pessoas e mesmo assim temos levado uma vida pelejada em todas as áreas. O nosso dinheiro não chega nem no meio do mês, quanto mais no fim. Nossos relacionamentos são marcados por conflitos, brigas. São namoros que terminam e voltam, casamentos que sempre estão em crise. E aí você olha ao seu redor e vê pessoas na sua família que não estão nem aí para Deus e parece que tudo vai bem para elas. A prosperidade sem Deus não é duradoura. A Bíblia diz que em breve ela murcha e seca. Como eu disse, essa passagem fala da entrega. A parte mais dolorosa em relação aos nossos sonhos é quando Deus nos pede para entregar tudo para Ele. O verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Se você tem um sonho, lute para conquistá-lo, mas cuidado com os atalhos, que podem até parecer que são os melhores caminhos. Mas se você tiver que negar sua fé, se afaste deles. Faça o bem, faça aquilo que é correto. Sucesso é ter um sono tranquilo, livre de toda culpa e acusação. Outra coisa que chama atenção aqui é o verso 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Se nós agradarmos a Deus, Ele nos ajudará a realizar nossos sonhos. E o que agrada a Deus? Quando eu levo uma vida santa, eu alegro o coração de Deus. E também quando eu me disponho a cuidar daquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Nenhum sonho pode ser bom se não abençoar outras pessoas. Um sonho onde só você ganha não pode ser um negócio de Deus. E para finalizar, o versículo 5 que diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos uma maneira de ver as coisas, mas Deus tem outra. Enquanto a nossa visão limitada nos permite ver o agora e tentar prever o futuro, Deus contempla nosso passado, presente e futuro. Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Podemos entregar nosso caminho a Ele, tendo a confiança de que Ele vai fazer o que for melhor. Eu quero orar por você. Senhor, cada pessoa que me ouve tem sonhos, projetos, desejo de crescer, de ter uma vida melhor em todas as áreas. Que nós possamos confiar no Senhor e manter a nossa integridade diante das ofertas tentadoras que vão contra os seus princípios. Que os nossos sonhos possam servir como um instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas e não apenas a minha vida. Me dê coragem para entregar meu caminho ao Senhor, com a confiança de que o Senhor tem o melhor para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência
é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.
Salmos capítulo 4, versículo 8 diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. No momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. O maior segredo de Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor. Deus é aquele que pode operar um milagre em sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo, saiba que o Senhor é soberano. Muitas pessoas têm depositado sua confiança no governo, no trabalho, ou até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. Não importa o desafio que você terá que enfrentar, confie em Deus e entregue tudo para Ele. O Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão nesse momento vivendo uma crise financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele se cumprirão na sua vida. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. A crise que se instalou no país tem tirado o sono de muitas pessoas. Davi enfrentou batalhas terríveis durante a sua vida. Desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois como rei teve que encarar grandes desafios. Mas aqui no capítulo 4 de Salmos ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Em paz me deito e logo durmo, é o que ele diz. Não leve suas preocupações para a sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Faça como o rei Davi. Deixe tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguém ou alguma situação na sua família tem sido motivo da sua preocupação, fale com Deus. A palavra diz para fazermos conhecidas de Deus os nossos pedidos, porque assim nós seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Não quero dizer para você deixar de agir dentro do seu limite, mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te pedir que dê um sono tranquilo a essa pessoa que está me ouvindo. Que os sentimentos de ansiedade, preocupação e medo sejam substituídos por uma paz interior. Que ela possa ter esperança, independente dos problemas que esteja enfrentando, porque eu sei que o Senhor tem tudo sob seu controle e no momento certo vai agir a nosso favor. Supra todas as nossas necessidades, Pai. Restaura os relacionamentos que estão quebrados. Nos dê forças para enfrentar toda e qualquer situação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje e eu creio que ao final dessa mensagem você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior, não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida. E Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém?
Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando: pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança
superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior até as nossas ações e decisões diárias. Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós, porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo.
Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família. Nós oramos porque cremos no Teu poder e por isso, desde já, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você a passar lá no outro canal, no Minuto Reflexão. Todos os dias lá são postadas mensagens para o seu crescimento pessoal e para a sua saúde mental. O link vai estar na tela final desse vídeo e nos comentários. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Um novo dia e um novo amanhecer. E mais uma vez Deus olha para nós com olhos de misericórdia e nos concede a oportunidade de recomeçarmos. Que hoje você consiga sentir de uma forma poderosa o agir do Senhor em sua vida e que nada venha impedir o seu sorriso e o seu louvor nesse momento. Mesmo que você esteja com o coração aflito, entristecido ou quebrado, deixe Deus falar com você hoje, pois uma única palavra pode mudar todo o rumo da nossa vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte afirmativa: Ele cumpre as suas promessas. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar pelos pedidos mencionados aqui nos comentários. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Eu e você somos falhos e constantemente descumprimos com as nossas promessas. Prometemos que vamos visitar alguém, depois nem sequer lembramos disso. Prometemos para o nosso cônjuge que vamos deixar a casa em ordem, mas depois descumprimos essa promessa por estarmos muitas vezes cansados. E às vezes falhamos até com nós mesmos, pois fazemos promessas pessoais em nossa mente e nos autossabotamos ao descumprirmos elas. Mas o interessante é pensarmos que, mesmo que nos relacionemos com Deus a partir da nossa visão dele, ele não pode ser definido por nós e nem pode ser totalmente compreendido. Pois assim como eu e você temos uma palavra que nem sempre é de confiança, também conhecemos somente seres humanos iguais a nós, que descumprem as suas promessas constantemente. Por conhecermos somente essa maneira de agir, não conseguimos entender como alguém manteria todas as suas promessas, sem descumprir uma sequer. Mas o nosso Deus é assim. Por mais inconcebível que isso seja para seres tão falhos como eu e você, o nosso Pai deixou diversas promessas contidas na palavra para aqueles que o amam. E muitas vezes a aflição e o desespero que sentimos diante de algumas situações acontece porque nós não conhecemos totalmente quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer em nossa vida. O Senhor se revela em sua palavra e nela podemos ver o caráter inquestionável e a fidelidade do nosso Deus. E podemos perceber que Ele não é homem para que minta e não tem a mesma mentalidade que nós,
para descumprir uma promessa. Meu irmão e minha irmã, eu sei que alguns dias são sombrios, tenebrosos e nos deixam em dúvida, e nós acabamos fraquejando algumas vezes. Mas saiba, o nosso Deus é soberano. Ele tem promessas para a nossa vida, e essas promessas vão se cumprir. Todos os dias, busque conhecer um pouco mais do Senhor através da palavra e se encha com as promessas de Deus, pois elas vão renovar a sua esperança, a sua força e a sua fé. Não pare de clamar, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que tudo pareça perdido e mesmo que você se encontre sem forças para continuar. Deus pode e quer renovar o seu interior e quer te mostrar que ainda existe muito para ser vivido, para ser visto e para ser cumprido na sua vida. Portanto, creia e continue a caminhar. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome por causa dessa palavra que recebemos hoje e por causa do teu amor por nós. Te pedimos perdão, pois nos falta conhecimento de ti, do teu caráter e da sua forma de agir. Muitas vezes nos falta oração, Senhor, nos falta leitura bíblica e nos falta um tempo de qualidade em tua presença. Por isso hoje nós nos entregamos a ti, pois queremos que esse seja o início de uma nova vida, de uma vida consagrada ao Senhor, onde nós caminharemos confiando verdadeiramente nas suas promessas, não somente com nossas palavras, mas com toda a nossa vida. Pai querido, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem e peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, vá até esse irmão e essa irmã e leve até eles a tua paz, o teu renovo e a tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se inscreva no canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus alcancem você e toda a sua família nesse instante. E que a paz do Espírito Santo invada sua mente e estabeleça um novo tempo em sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deus hoje tem uma palavra forte para você. Uma palavra sobre paciência, sobre fé e resiliência. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir em sua vida por meio da palavra de hoje. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar um novo tempo na sua vida e pedir ao Espírito Santo que te dê paciência. Assim como Jó teve paciência, que você seja capaz de continuar crendo, orando e confiando em Deus, mesmo em meio às lutas, às dores e às crises. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: Senhor, me dê paciência. Amém? Escreva isso pela fé. E em seguida você pode também colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Tiago capítulo 5, versículo 11 está escrito: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança.
vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A maioria das pessoas conhece a história de Jó e sabe o quanto ele foi fiel a Deus, mesmo tendo perdido os seus familiares, os seus bens e até mesmo a sua própria saúde. Tanto que, até nos dias de hoje, quando tentamos buscar um termo que descreva alguém muito paciente, nós dizemos que aquela determinada pessoa tem a paciência de Jó. Porém, quando nós pensamos na paciência que Jó teve, acabamos tendo uma visão distorcida e até mesmo romantizada do que foi isso, pois nós imaginamos que Jó ficava ali sentado, parado, estático, sem reação, reprimindo todos os pensamentos contrários que vinham na sua mente e tentando não perder a cabeça enquanto fazia tudo isso. O sentido da palavra paciência, no contexto de Jó, está muito mais ligado à persistência do que a qualquer outra coisa. Em outras versões da palavra de Deus, por exemplo, a palavra paciência foi trocada por perseverança. E isso muda o sentido e a imagem que temos de Jó, que até então parecia ser um homem manso, conformado e inerte na nossa percepção, e transforma a imagem dele na figura de um homem forte, guerreiro, e que está lutando com todas as forças do seu corpo para não perder a fé e a esperança em Deus. Jó não estava simplesmente esperando passivamente que a sua situação mudasse. Ele estava ativamente buscando a Deus, questionando, clamando e, acima de tudo, mantendo a sua integridade. Ele estava em uma batalha espiritual, onde sua fé estava sendo testada ao extremo. E embora ele tenha questionado e até mesmo desafiado Deus em sua dor, ele nunca o negou. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus quer agir na vida de muitas pessoas através dessa mensagem. Eu creio nisso. E para isso, eu conto com a sua ajuda. Basta que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Cada pessoa que receber essa palavra será tocada pelo Espírito Santo. A vida de Jó nos ensina que a paciência e a perseverança não são uma aceitação passiva do sofrimento, mas uma luta ativa para manter a fé em meio às tempestades da vida. É uma decisão diária a de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É uma determinação em acreditar nas promessas do Senhor, mesmo quando elas parecem muito distantes da nossa realidade, ou até impossíveis de se concretizarem. E assim como Jó, muitos de nós enfrentamos tempestades na nossa vida. Talvez não sejam tão devastadoras quanto foi com Jó, mas elas são reais, são dolorosas e muitas vezes nos deixam questionando a Deus. Por que estou passando por isso? Onde está Deus em meio à minha dor? Por que Ele não intervém? E é nesses momentos que a verdadeira natureza da nossa fé é revelada. A história de Jó não é apenas sobre paciência, mas sobre uma fé inabalável. Uma fé que diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso está escrito em Jó capítulo 13, versículo 15. Uma fé que reconhece que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle e tem um propósito no nosso sofrimento. E assim como Jó, somos chamados a ter essa fé inabalável, a reconhecer que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Que Ele está nos moldando, nos refinando e nos preparando para algo maior. E que no final de tudo, nós seremos restaurados, abençoados e usados por Deus de maneira que nunca poderíamos imaginar.
Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te encorajo hoje a olhar para a vida, para a história de Jó, não como um conto de sofrimento, mas como um testemunho de uma fé inabalável, de um homem que, apesar de tudo, escolheu confiar em Deus e que no final viu a fidelidade do Senhor em sua vida. Que possamos ter essa mesma fé, essa mesma confiança e essa mesma perseverança, não importa o que estivermos enfrentando. E que no final nós também possamos dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado, Deus querido, somos imensamente gratos pela Tua palavra, que nos guia, que nos ilumina e, através da história de Jó, nos ensina sobre uma paciência verdadeira e uma fé inabalável. A cada amanhecer somos lembrados do Teu amor infinito e da Tua graça que se renova, mostrando que o Senhor está sempre conosco, em cada passo que damos, em cada respirar. Nesse momento, meu Pai, eu peço que o Senhor volte os seus olhos e o seu coração para todos aqueles que estão me ouvindo, aquelas pessoas que pela Tua misericórdia foram alcançadas por essa palavra. Muitas delas, assim como Jó, enfrentam tempestades, desertos e desafios que parecem insuperáveis. Eu peço que o Senhor estenda Tua mão poderosa sobre cada uma delas, que o Senhor possa moldar, fortalecer e renovar seus corações, lhes dando a força e a perseverança para enfrentar os ventos contrários da vida. Nós sabemos que, muitas vezes, o inimigo tenta nos desviar, colocando dúvidas, medos e incerteza no nosso coração. Eu peço que o Senhor proteja os Teus filhos das armadilhas e das ciladas de Satanás. Que cada um possa sentir a Tua presença reconfortante, mesmo nos vales mais sombrios. Que sejam fortalecidos na fé, encontrando em Ti o refúgio e a esperança para seguir em frente. Que cada pessoa, ao final desse dia, possa reconhecer a Tua mão, guiando, protegendo e abençoando. Que possam testemunhar, assim como Jó, a fidelidade e o amor que nunca falham, mesmo nos momentos mais desafiadores. E que ao final de cada provação possam experimentar a Tua bondade e a Tua misericórdia se manifestando em cada detalhe de suas vidas. Eu peço, Senhor, que cada pessoa que está me ouvindo seja envolvida com a Tua paz, que excede todo o entendimento, e seja guiada em cada decisão, em cada passo que tiver que dar. Que nós possamos ser luz nesse mundo, refletindo a Tua glória e o Teu amor. E que, acima de tudo, possamos manter em nós a certeza de que nunca estamos sozinhos, pois Tu estás conosco, hoje e para sempre. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem, Deus. Que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa, com Teu poder, a Tua misericórdia e a Tua graça. Opera uma mudança sobrenatural na vida dessa irmã e desse irmão. Abre as portas de emprego, de cura, de reconciliação nos relacionamentos, da alegria, da paz e da intimidade contigo. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão, que tem vídeos que vão te ajudar com seus dilemas diários e vão te ajudar a melhorar sua saúde mental. O link para você conhecer vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, pois assim muitas vidas serão alcançadas e abençoadas através de você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos 137, versículos 1 e 2 está escrito: Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E no Salmo 126, também nos versículos 1 e 2, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. A minha oração nessa manhã é para que você tenha um dia abençoado. Que o Espírito Santo visite a sua casa, a sua família, que Ele esteja aí junto com você no seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do seu carro, na academia, aí na sua caminhada, onde você estiver. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Durante o tempo em que o povo de Judá esteve exilado na Babilônia, que foram 70 anos, havia um sentimento muito ruim no meio do povo. Por isso, Salmos 137 diz que eles se assentavam e choravam, com saudade de Sião. A palavra diz que eles penduravam suas harpas e que os inimigos pediam que eles cantassem uma canção, que ficassem alegres. Mas como se alegrar quando se está longe de casa, vivendo um período de adversidades, amargurado e triste? Quando nos afastamos de Deus, temos a tendência de viver uma falsa alegria. Mas se examinarmos o profundo da nossa alma, veremos que, na verdade, há um vazio marcado pela dor, melancolia e angústia. E quando estamos presos, seja a uma situação ou até a um relacionamento que nos prejudica, nós nos sentimos incapazes de agir, muito menos de sonhar ou de fazer projetos. A nossa alegria é transformada em lamento, a festa em luto e o prazer em desespero. Hoje o Senhor quer falar ao seu coração e Ele quer te chamar de volta para a presença dEle. Eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. E eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E pela fé, escreva a seguinte declaração: grandes coisas fez o Senhor. Amém? Escreva isso como uma afirmação, com convicção. Grandes coisas fez o Senhor. Irmãos, essa situação narrada aqui pelo salmista é a situação de quem está afastado, longe de Deus, exilado, afastado daquele que mais o ama. Mas o que nos conforta é saber que é no tempo da angústia que Deus se manifesta em nossas vidas. Eu não sei que tipo de lutas ou dificuldades você tem enfrentado. Talvez você esteja vivendo essa realidade descrita aqui, em Salmo 137. Prostrado, sem forças diante das circunstâncias, sem saber o que fazer em meio a tantos problemas. Você consegue apenas chorar. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar dias melhores na sua vida. Que você seja livre desse cativeiro. Não importa qual a natureza da prisão em que você se encontra, mas que você se liberte e volte a sonhar. Que os planos e os projetos que Deus te deu um dia
e que estavam guardados e esquecidos sejam tirados da gaveta, do esquecimento e da acomodação. E você tenha a coragem e a disposição para realizar coisas novas, pois o Senhor é a sua força. Eu profetizo que haverá uma linguagem diferente nos seus lábios, que a murmuração será substituída pelo louvor e que um novo cântico será inaugurado em sua boca. Quando a gente fala sobre retornar à presença de Deus, não se trata apenas de um convite, mas um caminho de restauração e renovação. Assim como o povo de Israel ansiava retornar a Sião, o nosso espírito anseia pela proximidade com o Criador. A jornada de volta para Deus é marcada por uma profunda transformação pessoal, onde antigos hábitos e pensamentos são substituídos por uma nova forma de viver, que reflete o amor e a graça de Deus. Em Salmos 51, do verso 10 ao 12, Davi escreveu: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Este é o clamor de quem reconhece a necessidade da presença divina para a verdadeira alegria e satisfação. Deus deseja restaurar nossas vidas, não apenas nos trazendo de volta da nossa própria Babilônia de tristeza e desespero, mas renovando em nós a alegria, a unção e o propósito. Deus é especialista em transformar situações de cativeiro em histórias de libertação. Ele promete, através do profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 13, o Senhor diz: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperá-los e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês me chamarão e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está sempre disposto a ouvir o clamor sincero do coração que busca por Ele. Ele não se afasta daqueles que o procuram. Pelo contrário, Ele se aproxima, pronto para ouvir e responder. É tempo de derrubar as muralhas que nos separam de Deus e reconhecer que, na presença dEle, encontramos refúgio, força e direção. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras para aqueles que se entregam a Ele. Quando nos voltamos para Deus, Ele se revela de maneiras surpreendentes, mostrando caminhos onde antes só víamos obstáculos. Eu encorajo você, nessa manhã, a dar esse passo em direção a Deus. Não importa a profundidade do vale em que você se encontre, a mão de Deus está estendida para te trazer de volta. Ele é o Deus de recomeços, o Deus que transforma o luto em dança e que veste de alegria aqueles que a Ele se chegam. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. E escreva pela fé a frase que eu sugeri: Grandes coisas fez o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse novo dia que Tu nos deste, pela Tua palavra que nos orienta e ilumina, e pela vida que flui em nós. Te louvamos por tudo que temos, tudo que somos. Nesse momento, diante da Tua presença, nós refletimos, Senhor, sobre as histórias escritas aqui em Salmos, os momentos de dificuldade, de alegria e de libertação. Diante de várias situações que enfrentamos, nós nos lembramos que Tu estás sempre conosco. Queremos Te pedir perdão pelos momentos em que erramos
em que nos afastamos dos teus caminhos e permitimos que a distância crescesse entre nós. Limpa-nos dos nossos pecados, renova o nosso espírito e nos permita aproximar-se de Ti pelo sangue de Jesus. Levamos até o Senhor cada pedido de oração que foi compartilhado aqui nos comentários, Deus. Tu conheces cada um desses corações e suas necessidades. Pedimos que a Tua mão de cura, conforto e provisão se estenda sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, oferecendo a força necessária para superar os desafios, a paz que supera todo entendimento e a esperança que se renova a cada amanhecer. Que essa lembrança que tivemos hoje do retorno dos exilados, cheia de renovação e alegria, nos inspire também a buscar pelo Teu caminho, a viver de acordo com os Teus ensinamentos, a amar como Jesus nos amou e a servir ao próximo com compaixão. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Mesmo diante das adversidades, que possamos entoar um novo cântico de louvor e gratidão a Ti. Abençoa esse dia, Pai, e nos guie segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Permita que o Espírito Santo transforme o seu interior. Permita-se ser confrontado por Deus, transformado por Deus. Amém? Antes de sair, eu quero convidar você para conhecer o meu outro canal, o Minuto Reflexão. Lá eu posto também mensagens diárias para te ajudar a ter equilíbrio emocional e saúde mental. O link para você se inscrever vai estar na tela final do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está contigo e o Senhor ouve o seu clamor. As coisas podem ser difíceis, mas hoje Deus vem te lembrar que Ele não saiu do seu lado, mesmo que você às vezes não perceba a presença dEle. A graça e a paz, meus queridos irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu gostaria de ter, todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus ouve o meu clamor. E depois coloque o seu pedido de oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A oração é a ferramenta que temos para falar com o Pai e para passarmos por situações difíceis, porque quando oramos, nós sentimos o agir do Senhor e lembramos que Ele está por perto. Porém, existem pessoas que, depois de tanto lutar, de tanto pedir e de tanto clamar, se encontram hoje sem forças para continuar e já não conseguem mais orar. E como um ciclo interminável, essas pessoas se sentem desamparadas, por acharem que só vão sentir a presença do Pai se as palavras saírem das suas bocas, mas elas estão tristes demais para orar. E por não orarem acabam ficando ainda mais desoladas. A palavra de Deus vem para nos dar conforto e nos lembrar de que
Deus conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa dor. E mais, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos sobre a maneira como o Espírito Santo age, quando você e eu nos encontramos tão aflitos a ponto de não conseguirmos expressar isso em palavras através da oração. O Espírito Santo de Deus traduz a nossa dor, o nosso silêncio e até a nossa apatia diante de algumas coisas. E Ele leva isso para o Pai em forma de oração. E dessa maneira, mesmo sem saber, eu e você oramos também em silêncio. Deus te escuta. Ele escuta o seu vazio. Ele escuta o que não faz tanto sentido assim para os outros, mas que faz para você. Ele escuta as tentativas que o seu quebrado coração faz todos os dias para voltar a sorrir novamente. E Ele permanece ao seu lado, pois Ele quer te ajudar a levantar. E na medida em que você for caminhando, Ele deseja guiar os seus passos. Por muito tempo você tem orado em silêncio. E hoje você entende que mesmo assim Deus te ouve, mesmo quando nada é dito, pois Ele conhece o seu coração, a sua dor, e sabe tudo aquilo que você tem sonhado. Se derrame na presença do Senhor hoje e deixe Ele te abraçar de dentro para fora. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela forma sensível e profunda que o teu Espírito fala ao nosso coração, pois o Senhor alcança as profundezas do nosso ser, quando nem nós mesmos conseguimos alcançar muitas vezes. Nos perdoe por duvidarmos da tua presença e por acreditarmos que estamos sozinhos, sendo que o Senhor nunca nos abandonou. Hoje, sabemos que o Senhor ouviu cada oração que foi feita, mesmo quando nós estávamos em silêncio. E por isso, pedimos para que a tua presença faça a diferença em nossa vida. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui nos comentários e peço que o Senhor olhe também para aqueles pedidos que nem sequer podem ser escritos aqui, seja por vergonha, por medo ou por esgotamento espiritual. Que o Senhor renove cada um deles com o teu amor e a tua misericórdia nesse dia, e que todas essas pessoas possam experimentar uma mudança de vida e voltar a sorrir, dia após dia. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro para apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocondeus.net e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem,
não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai, nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite
e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.